Por que Deus falaria com você e você ainda assim continuaria sem perceber? Essa é a pergunta que poucos têm coragem de encarar, porque no fundo existe um medo silencioso de que talvez ele já esteja falando há muito tempo e você simplesmente não esteja ouvindo da forma certa. Existe uma ideia muito comum de que quando Deus fala, tudo fica óbvio, claro, inquestionável, como se fosse impossível ignorar. Mas a realidade espiritual é bem mais profunda do que isso, porque Deus nem sempre fala alto, nem sempre fala de forma direta, nem sempre usa caminhos que você espera. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos pedindo respostas, direção, sinais, sem perceber que já estão cercadas por eles. E o mais forte nisso tudo é que, na maioria das vezes, o problema não está no silêncio de Deus, mas na forma como a gente espera que Ele se comunique. Porque criamos expectativas específicas, formatos definidos, ideias prontas de como deveria acontecer. E quando Deus escolhe falar de outra maneira, mais sutil, mais profunda, mais espiritual, acabamos ignorando, descartando ou simplesmente não reconhecendo. Só que existe um detalhe que muda completamente essa perspectiva. Deus fala, mas Ele fala para quem está disposto a perceber. E perceber exige sensibilidade, exige atenção, exige um coração alinhado. Porque quando o coração está distraído, até uma voz clara pode parecer distante. E talvez esse seja o ponto mais importante que você precisa entender agora. Porque antes de reconhecer os sinais, você precisa reconhecer a condição do seu interior. Precisa entender se você está realmente disponível para ouvir ou apenas esperando algo que confirme o que você já quer. Porque ouvir Deus não é apenas receber informação, é permitir transformação. E muita gente quer direção, mas não quer mudança. Quer resposta, mas não quer confronto. Quer sinal, mas não quer ajuste. Isso cria uma barreira invisível, porque Deus não fala apenas para informar. Ele fala para alinhar, para corrigir, para direcionar. E quando existe resistência a isso, a comunicação se torna mais difícil de ser percebida. Não porque Deus parou de falar, mas porque o coração parou de escutar. A Bíblia traz uma verdade muito profunda em João 10:27, quando diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." E isso revela que ouvir a voz de Deus não é um evento isolado, é uma relação contínua, é algo que se desenvolve, que amadurece, que se aprofunda com o tempo, conforme existe proximidade, intimidade, alinhamento. E é exatamente por isso que existem sinais. Não apenas um, mas vários. Porque Deus, na sua misericórdia, não fala de uma única forma. Ele se comunica de maneiras diferentes, em momentos diferentes, usando situações, pessoas, pensamentos, inquietações, direções internas e até mesmo circunstâncias que parecem comuns, mas que carregam algo mais profundo para quem está atento. E o problema não é a ausência desses sinais, é a falta de discernimento para reconhecê-los. Porque muitas vezes você está esperando algo extraordinário enquanto Deus está falando no simples. Você está esperando uma confirmação externa, enquanto Deus já colocou uma convicção interna. Você está esperando uma resposta imediata, enquanto Deus está te conduzindo por um processo. E é exatamente nesse desencontro de expectativa que muita gente se perde. Mas quando você começa a ajustar sua percepção, quando começa a entender que Deus fala além do óbvio, além do imediato, além do visível, algo muda dentro de você. Porque você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, começa a reconhecer padrões, começa a sentir direcionamentos que antes pareciam apenas pensamentos aleatórios. E é aí que tudo começa a se transformar. Porque você deixa de viver esperando uma resposta e passa a viver atento à comunicação. Deixa de buscar apenas momentos específicos e passa a perceber Deus no processo.
Deixa de depender de algo externo e começa a desenvolver sensibilidade interna. E essa mudança é poderosa, mas também exige responsabilidade. Porque quanto mais você percebe, mais você precisa responder. Quanto mais você discerne, mais você precisa se posicionar. Quanto mais você entende, menos você pode fingir que não sabe. Isso nos leva a uma verdade que muitas vezes é ignorada, mas que precisa ser encarada com maturidade. Deus pode estar falando com você agora, mas a pergunta não é se Ele está falando, é se você está disposto a obedecer o que está sendo dito. Porque ouvir sem obedecer cria endurecimento. E endurecimento diminui a sensibilidade. E sensibilidade diminuída faz com que sinais claros se tornem imperceptíveis. E quando isso acontece, a pessoa começa a dizer que Deus não fala, quando na verdade ela apenas parou de perceber. Mas isso pode mudar. E começa agora. Porque existem sinais específicos, claros, reais, que indicam quando Deus está falando com você. E quando você entende esses sinais, sua forma de viver muda completamente. Sua percepção se expande, sua caminhada ganha direção, e aquilo que antes parecia silêncio começa a se revelar como comunicação constante. Só que esses sinais não são óbvios para quem não está atento. E é exatamente por isso que você precisa entender profundamente cada um deles. Porque talvez, nesse exato momento, você já esteja vivendo alguns desses sinais e ainda não percebeu. E é exatamente aqui que tudo se resume de forma clara e direta, em uma verdade que muitos evitam, mas que define essa jornada de forma completa. Deus fala constantemente, mas poucos estão realmente ouvindo. Se essa mensagem começou a falar com você, comenta essa frase aqui nos comentários: Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque a partir do momento em que você reconhece isso, não existe mais neutralidade, não existe mais ignorância, não existe mais como viver da mesma forma, porque agora você sabe que existe uma comunicação acontecendo, sabe que existem sinais sendo liberados, sabe que existe uma direção sendo mostrada. E isso te coloca em um lugar de responsabilidade, não como um peso que te prende, mas como uma chave que te posiciona. Existe um tipo de inquietação que não passa com distração, não se resolve com descanso e não desaparece com o tempo. Ela apenas muda de forma, se intensifica em silêncio e insiste em voltar exatamente quando você tenta ignorar, como se algo dentro de você estivesse tentando te chamar a atenção para algo que você ainda não entendeu completamente. E esse é um dos primeiros sinais de que Deus pode estar falando com você. Não através de uma voz audível, mas através de um incômodo persistente que não permite que você continue vivendo da mesma forma. Porque quando Deus começa a se comunicar com alguém, muitas vezes ele não começa com respostas, ele começa com inquietações, ele mexe no interior, ele tira a paz de certas decisões, ele cria um desconforto que não é para destruir, mas para despertar, e isso confunde muita gente, porque aprendemos a associar paz com direção e inquietação com erro, mas espiritualmente nem sempre funciona assim. Porque às vezes a paz que você sente em permanecer é falsa, e a inquietação que você sente em sair é direção. E talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que algo dentro de você dizia que não estava certo, mesmo quando tudo parecia estar bem externamente. Uma sensação de que precisava mudar, ajustar, sair, decidir diferente, mas sem uma explicação lógica clara. Apenas uma percepção interna insistente que não te deixava em paz. E quanto mais você ignorava, mais isso voltava, mais isso pesava, mais isso incomodava. Isso não é ansiedade comum, isso é sinal. É Deus ajustando seu interior antes de ajustar seu caminho. E esse tipo de comunicação exige sensibilidade, porque não vem acompanhado de explicações detalhadas, não vem com um roteiro completo, vem apenas com uma direção interna que precisa ser discernida.
E é exatamente por isso que muitas pessoas ignoram, porque preferem algo claro, imediato, inquestionável, enquanto Deus está trabalhando de forma mais profunda, mais sutil, mais transformadora. Outro sinal que muitos vivem, mas poucos reconhecem, é quando certas coisas começam a perder o sentido. Aquilo que antes te satisfazia já não satisfaz mais. Aquilo que antes te motivava já não tem o mesmo efeito. Ambientes que antes pareciam normais começam a incomodar. Conversas começam a soar vazias, decisões que antes seriam fáceis agora geram conflito interno, como se algo dentro de você estivesse mudando o seu padrão de percepção. E isso não é confusão, é transição. Porque quando Deus começa a falar, Ele também começa a alinhar. E alinhar significa tirar você de tudo aquilo que não combina mais com aquilo que Ele quer construir. E esse processo muitas vezes parece perda, parece vazio, parece até um tipo de desânimo. Mas na verdade é ajuste, é reposicionamento, é preparação. A palavra revela em Romanos 12:2 algo que se conecta profundamente com isso quando diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." E essa renovação não acontece de forma confortável, ela acontece exatamente quando aquilo que era comum deixa de fazer sentido, quando aquilo que era automático começa a ser questionado, quando aquilo que era natural começa a ser confrontado. E esse confronto interno é um sinal claro de que algo está sendo transformado. Ao mesmo tempo, existe um terceiro sinal que costuma ser ignorado por parecer simples demais, mas que carrega uma profundidade espiritual enorme, que são os pensamentos recorrentes que não vão embora, ideias que voltam, direções que se repetem. Impressões que surgem em momentos inesperados, como se algo estivesse sendo colocado diante de você várias vezes, de formas diferentes, mas com a mesma essência. E aqui existe um ponto muito importante, porque nem todo pensamento é de Deus, mas quando algo vem dele, isso carrega consistência, não desaparece facilmente, não muda conforme o humor, não se adapta às suas vontades. Pelo contrário, muitas vezes confronta, desafia, chama para algo que você não escolheria naturalmente. E é por isso que esse tipo de sinal exige discernimento, porque ele não vem como uma imposição, vem como uma insistência, uma direção que se apresenta várias vezes até que você perceba, até que você pare de ignorar, até que você decida prestar atenção. E junto com isso, existe algo que se torna ainda mais evidente com o tempo, que é quando Deus começa a usar circunstâncias para reforçar aquilo que ele já falou no interior. Situações que se alinham, portas que se abrem ou se fecham, encontros que acontecem de forma inesperada, palavras que você ouve em momentos específicos que parecem responder exatamente aquilo que você estava vivendo. Como se tudo estivesse se conectando de uma forma que não pode ser considerada coincidência. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas tratam como coincidência, porque é mais confortável, porque não exige resposta, porque não exige posicionamento. Mas quando você começa a perceber esses padrões, quando você começa a notar essas conexões, algo muda, porque você entende que Deus não está apenas falando, Ele está confirmando, Ele está reforçando, Ele está deixando claro de formas diferentes aquilo que já foi colocado dentro de você. E é exatamente nesse ponto que entra um dos sinais mais profundos e ao mesmo tempo mais ignorados. O conflito interno entre o que você quer e o que você sente que precisa fazer. Porque quando Deus fala, nem sempre Ele confirma seus desejos. Muitas vezes Ele confronta, direciona para caminhos que exigem renúncia, escolhas difíceis, decisões que vão contra o que seria mais fácil, mais confortável, mais lógico. E isso gera um conflito interno que não pode ser ignorado. Uma tensão entre a vontade própria e a direção espiritual. E esse conflito não é fraqueza, é evidência. Evidência de que existe algo maior tentando te conduzir.
E quanto mais você ignora, mais esse conflito cresce. Mas isso pesa, mas isso te confronta. Até que chega um ponto em que você percebe que não é mais possível fingir que não está acontecendo. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a entender que Deus realmente está falando, não porque ouviram uma voz, mas porque não conseguem mais viver em paz, ignorando aquilo que está sendo mostrado. Só que mesmo com todos esses sinais, ainda existe um fator decisivo que determina se você vai reconhecer ou não essa comunicação. E esse fator não está nos sinais em si, está na sua disposição de ouvir com o coração certo, porque Deus não força entendimento. Ele revela para quem está sensível, ele direciona quem está disponível, ele confirma para quem está disposto a responder. E isso significa que não basta perceber, é preciso corresponder. Não basta identificar, é preciso se posicionar. Não basta entender, é preciso agir. E é exatamente aqui que muita gente trava, porque perceber os sinais é mais fácil do que obedecer o que eles indicam. Reconhecer que Deus está falando é uma coisa, alinhar a vida com aquilo que foi ouvido é outra completamente diferente. E é por isso que existem mais sinais, mais evidências, mais formas pelas quais Deus continua falando, insistindo, chamando, direcionando, até que você não apenas perceba, mas decida responder de forma real, prática, consistente, porque a comunicação de Deus não termina no entendimento. Ela sempre aponta para a transformação. E talvez, enquanto você ouve isso, algo dentro de você esteja começando a se conectar, situações passadas fazendo sentido, experiências ganhando nova interpretação, momentos que você não entendeu começando a se encaixar, e isso não é por acaso, isso já faz parte do processo de percepção sendo ativado. Mas ainda existem sinais mais profundos, mais diretos, que revelam de forma ainda mais clara quando Deus está falando com você. E quando você entende esses próximos sinais, não tem mais como voltar para a ignorância de antes, porque tudo começa a ficar evidente demais para ser ignorado. Existe um ponto em que os sinais deixam de ser apenas impressões sutis e começam a se tornar evidências difíceis de ignorar. Como se Deus estivesse elevando o nível da comunicação, porque percebe que você já não pode mais dizer que não entendeu. E é exatamente nesse momento que a repetição começa a se tornar um dos sinais mais claros de todos. Não apenas repetição de pensamentos, mas repetição de confirmações, de situações, de palavras que chegam até você em momentos diferentes, através de pessoas diferentes, mas carregando a mesma essência, a mesma direção, o mesmo chamado para uma decisão que você vem adiando. Isso acontece porque Deus, na sua forma de conduzir, não depende de um único meio para falar. Ele confirma aquilo que já foi liberado no seu interior. Ele reforça aquilo que você tentou ignorar. Ele repete de formas diferentes, até que a mensagem se torne impossível de ser tratada como coincidência. E talvez você já tenha vivido isso. Ouvir algo em um contexto, depois perceber o mesmo tema surgindo em outro ambiente, depois alguém trazer uma palavra que toca exatamente no mesmo ponto, e aos poucos aquilo começa a se acumular, começa a formar um padrão, começa a revelar que não é aleatório, é intencional. E é exatamente aqui que muitos erram, porque preferem chamar de coincidência aquilo que exige resposta, preferem tratar como acaso aquilo que pede posicionamento. Porque enquanto é coincidência, não existe responsabilidade. Mas quando você reconhece que é Deus falando, você entende que precisa fazer algo com isso, e essa consciência muda tudo, porque você deixa de ser apenas alguém que percebe e passa a ser alguém que precisa decidir. A Bíblia revela em Hebreus 3,15 algo que se encaixa profundamente nesse momento quando diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
E esse endurecimento não acontece de forma brusca. Ele acontece aos poucos, quando você ouve e não responde, quando você percebe e adia, quando você entende e escolhe ignorar. E cada vez que isso se repete, sua sensibilidade diminui, sua percepção enfraquece, e aquilo que era claro começa a ficar distante. Não porque Deus parou de falar, mas porque você começou a se afastar daquilo que Ele já tinha mostrado. Outro sinal que se torna muito evidente nesse nível é quando as decisões começam a carregar um peso diferente, como se não fosse mais possível escolher de qualquer forma, como se existisse uma responsabilidade invisível sobre cada passo, e mesmo diante de boas opções, de caminhos aparentemente corretos, existe algo dentro de você que trava, que alerta, que não permite avançar com leveza. E isso não é insegurança comum. É direção sendo ajustada. É Deus te ensinando que nem tudo que parece bom está alinhado com aquilo que Ele quer para você. E isso muda completamente sua forma de viver, porque você deixa de tomar decisões apenas com base em lógica, emoção ou oportunidade e começa a depender de discernimento, começa a filtrar, começa a perceber que existe uma diferença entre o que é permitido e o que é direcionado. E essa diferença é o que define se você vai caminhar no propósito ou apenas viver no comum. Ao mesmo tempo, existe um sinal ainda mais profundo que começa a se manifestar, que é quando Deus passa a confrontar diretamente áreas internas que você evitava, coisas que você justificava, padrões que você normalizava, atitudes que você mantinha sem questionar. E de repente, tudo isso começa a incomodar, começa a pesar, começa a ser exposto dentro de você de uma forma que não dá mais para ignorar, como se uma luz tivesse sido acesa em lugares que estavam ocultos. Isso não é acusação, é alinhamento. Porque Deus não fala apenas sobre o que você deve fazer. Ele fala sobre quem você precisa se tornar. E muitas vezes a transformação vem antes da direção completa. Porque sem estrutura interna, você não sustenta aquilo que Ele quer te entregar. E é por isso que esse confronto é necessário, ainda que desconfortável, ainda que exigente, ainda que mexa com áreas que você preferia deixar como estavam. E nesse processo existe um sinal que se torna decisivo, que é a paz que permanece mesmo quando a decisão não é fácil, mesmo quando o caminho exige renúncia, mesmo quando não existe garantia externa de que tudo vai dar certo. Mas internamente existe uma estabilidade, uma certeza silenciosa, uma convicção que não depende das circunstâncias, e essa paz não é emoção passageira, não é empolgação, não é alívio momentâneo, é algo mais profundo, mais firme e mais consistente. É a confirmação, é a evidência de que, mesmo sem ver tudo, você está alinhado com aquilo que Deus está falando. E quando você experimenta isso, sua forma de enxergar muda completamente, porque você percebe que Deus não está distante, não está em silêncio, não está ausente. Ele está falando o tempo todo, de formas diferentes, em níveis diferentes, em momentos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo de te alinhar, te direcionar, te conduzir para algo que vai além do que você enxergaria sozinho. E quando você aceita esse posicionamento, quando decide não apenas perceber, mas responder, algo começa a mudar de forma prática. Sua sensibilidade aumenta, sua clareza cresce, sua relação com Deus se torna mais viva, mais constante, mais real, porque você deixa de buscar apenas respostas pontuais e começa a viver em um estado de atenção contínua, onde cada detalhe pode carregar direção, onde cada situação pode ser um canal, onde cada momento pode revelar algo que antes passaria despercebido. Mas mesmo com todos esses sinais, ainda existe um nível que precisa ser alcançado, porque perceber e até reconhecer não é o fim do processo, é apenas o começo. E o que realmente define sua caminhada não é o quanto você entende,
mas o quanto você está disposto a obedecer aquilo que já foi mostrado. Porque é nesse ponto que a comunicação deixa de ser apenas informação e se torna transformação. E é exatamente isso que vai revelar, de forma definitiva, se você realmente está ouvindo ou apenas escutando. Chega um momento em que não é mais possível continuar apenas reconhecendo sinais, refletindo sobre o que Deus pode estar dizendo ou tentando interpretar experiências, porque a partir de certo ponto, tudo se resume à resposta que você decide dar. E essa é a parte mais séria de toda essa jornada. Porque ouvir sem responder começa a gerar um acúmulo interno que não transforma, apenas pesa, apenas incomoda, apenas mantém você em um estado de consciência que não avança. E isso, com o tempo, não aproxima, pelo contrário, endurece, enfraquece a sensibilidade e torna aquilo que era claro cada vez mais distante. Porque Deus nunca teve dificuldade em se comunicar. A questão sempre foi como o ser humano responde ao que já foi dito. E existe uma tendência muito forte de adiar, de esperar o momento ideal, de buscar mais confirmações, quando na verdade já existe direção suficiente para agir. E é exatamente nesse lugar que muitos ficam presos, não por falta de sinais, mas por excesso de hesitação, não por ausência de resposta divina, mas por falta de posicionamento humano. E isso cria um ciclo onde a pessoa continua ouvindo, continua percebendo, continua entendendo, mas nunca sai do lugar. E essa realidade é mais comum do que parece, porque é confortável permanecer na fase da percepção, onde você sente, entende, até se emociona, mas não precisa mudar de verdade, não precisa tomar decisões difíceis, não precisa abrir mão do que já sabe que precisa deixar. E é exatamente por isso que essa etapa exige um confronto mais direto, porque agora não se trata mais de descobrir se Deus está falando, mas de encarar o que você vai fazer com aquilo que já ficou claro dentro de você. E essa resposta não pode ser baseada apenas em intenção ou desejo. Ela precisa se tornar prática, precisa se manifestar em atitudes reais, porque enquanto tudo permanece apenas no campo do entendimento, nada muda de forma concreta. E isso explica por que muitas pessoas permanecem no mesmo lugar por tanto tempo, mesmo tendo clareza, mesmo tendo sinais, mesmo tendo direção, porque o que falta não é mais revelação, é decisão. A palavra traz um princípio que não pode ser ignorado em Tiago 1:22, quando diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E isso revela algo profundo, porque ouvir sem praticar não é neutralidade. É um tipo de engano que faz a pessoa acreditar que está avançando, apenas porque entende, quando na verdade continua parada. E esse tipo de ilusão espiritual é perigoso, porque cria uma falsa sensação de alinhamento que não produz transformação real. E é exatamente aqui que tudo se define, porque Deus não fala para informar, Ele fala para mover, para alinhar, para transformar. E isso só acontece quando existe resposta, quando existe ação, quando existe uma decisão que rompe a inércia e coloca você em movimento. Mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que nem tudo esteja claro, mesmo que o caminho não esteja totalmente visível. Porque obedecer a Deus não é ter controle, é confiar o suficiente para dar o próximo passo, mesmo sem garantias completas. E isso confronta diretamente a necessidade humana de segurança, de previsibilidade, de entender tudo antes de agir. Mas a fé nunca funcionou assim. A fé se manifesta quando você decide caminhar, mesmo sem ver tudo. Quando você escolhe avançar, mesmo sem ter todas as respostas. Quando você responde ao que já foi revelado, confiando que o restante será mostrado no caminho. E quando essa decisão acontece, algo muda de forma prática. Não apenas internamente, mas na forma como sua vida se desenvolve, porque a obediência ativa novas direções, libera novas percepções, amplia sua sensibilidade, fortalece sua convicção
E aquilo que antes parecia confuso começa a se alinhar. Não porque todas as respostas apareceram de uma vez, mas porque você entrou no fluxo correto, onde ouvir e responder caminham juntos. E isso transforma completamente sua relação com Deus, porque deixa de ser algo ocasional, baseado em momentos específicos, e passa a ser algo contínuo, onde cada decisão se torna parte desse diálogo, onde cada passo é guiado por aquilo que você já percebeu, e isso cria uma consistência que sustenta sua caminhada, independentemente das circunstâncias, independentemente dos desafios. Então você entende algo que muda tudo de forma definitiva. Não é a quantidade de sinais que determina sua direção, é a qualidade da sua resposta. Porque sinais sempre existiram, direção sempre foi liberada. O que define o rumo da sua vida é o quanto você está disposto a alinhar suas escolhas com aquilo que Deus já mostrou. E essa disposição é o que separa quem apenas ouve de quem realmente vive aquilo que ouviu. E quando você entra nesse nível de resposta, não existe mais espaço para uma vida automática, não existe mais como ignorar aquilo que já foi revelado, porque agora existe consciência, existe clareza, existe um entendimento que exige coerência, que exige prática, que exige constância. E isso não é um peso que te prende, é uma liberdade que te posiciona, porque viver alinhado com a voz de Deus tira você da confusão, tira você da indecisão, tira você do ciclo de dúvidas constantes e te coloca em um caminho onde, mesmo sem ver tudo, você sabe que está na direção certa. E é nesse lugar que a pergunta inicial finalmente encontra resposta. Porque Deus sempre esteve falando, sempre esteve direcionando, sempre esteve se comunicando de formas diferentes, em momentos diferentes, através de sinais que você talvez não reconheceu de imediato, mas que sempre estiveram presentes. E agora a única coisa que realmente importa não é mais tentar ouvir melhor, é decidir viver de acordo com aquilo que você já ouviu. Porque é nessa decisão que tudo começa a mudar de verdade. É nela que a comunicação se transforma em relacionamento. É nela que a direção se transforma em caminho. E é nela que você deixa de apenas escutar e finalmente passa a ouvir.